Pessoal, eu sou o professor Robson Farias e nós vamos resolver agora então a questão 106, caderno verde, da prova do Enem 2024, tá certo? Vamos lá então. A questão nos diz o seguinte: células a combustível microbianas, CCM, são capazes de gerar eletricidade a partir de águas residuárias urbanas e agroindustriais. As CCM são compostas de duas câmaras. Numa delas, onde ocorre o tratamento da matéria orgânica, as bactérias eletrogênicas crescem, formando um biofilme e se alimentam dos poluentes presentes no efluente. Ao se alimentarem, essas bactérias geram uma corrente elétrica que percorre o material sobre o qual elas formaram o biofilme. Um fio condutor externo possibilita a migração dessa corrente para uma segunda câmara, promovendo uma reação química. A figura esquematiza uma CCM e as reações envolvidas. Então, nós temos aqui a representação esquemática de uma CCM, a reação que ocorre aí no anodo, íons acetato, enfim, entram, digamos assim, e CO2 é liberado, e no cátodo, O2 entra, digamos assim, na reação e água é liberada. Enfim, e aparecem então aqui nas sequências duas semi-reações. Aqui acontece a reação que acontece no anodo e a reação que acontece no cátodo. E a pergunta então é a seguinte: qual das equações representa a reação global que ocorre durante o funcionamento dessa CCM? Bom, a reação global será a soma dessas duas semi-reações. Antes de somar as duas semi-reações, a depender do sistema que você está considerando, você vai precisar multiplicar alguma das equações por um certo número inteiro, eventualmente inverter alguma das equações, etc. Mas no caso aqui, o que acontece? Nós não precisamos inverter nenhuma das duas equações. A reação que acontece no ânodo, que acontece no cátodo. A reação global será a soma das duas semi-reações. Mas o que acontece? Na reação que acontece no ânodo, eu tenho aqui 8 elétrons nos produtos. E na semi-reação que acontece no cátodo, eu só tenho 4 elétrons nos reagentes. Quando eu somar as duas semi-reações, eu não posso ter elétrons livres. Eu posso ter íons H+, é claro que os íons H+, vão ter algum contra-íon ali no sistema, mas enfim, normalmente se representam apenas as espécies efetivamente envolvidas nas reações redox. Tá certo? Mas o fato é que quando eu somar as duas semi-reações, eu não posso ter elétrons livres. Então, eu vou, no caso, para obter a reação global, eu vou conservar a primeira reação e vou multiplicar a segunda por 2, ou seja, multiplicar todos os coeficientes estequiométricos por 2. Tá certo? Então, quando eu multiplico tudo por 2, eu vou ficar aqui 4 vezes 2, 8. 8 elétrons nos reagentes. E aqui eu tenho 8 elétrons nos produtos. 8 elétrons cancelam com 8 elétrons. Não fico com elétrons livres, que era o que eu necessitava. Bom, o íon acetato é reagente. Então, por exemplo, já posso excluir a alternativa B, que apresenta acetato como produto, e posso excluir também a alternativa E, porque ela apresenta acetato como produto, e acetato, no caso, é reagente. Bom, multipliquei a equação de baixo por 2. 2 vezes 2, 4. 4 mols de água nos produtos. E aqui eu tenho 2 nos reagentes, então vou ficar com 2 nos produtos. Multipliquei essa equação por 2. 4 vezes 2, 8. 8 mols de íons H+ nos reagentes. E eu tenho 7 mols de íons H+ nos produtos. Moral da história, eu vou ficar com 1 mol de íons H+ nos reagentes. Então, vai ser acetato, 1 mol de íons H+. Acetato, 1 mol de íons H+. A alternativa C parece ser a correta realmente, mas vamos conferir. Multipliquei a equação aqui de baixo por 2, 1 vezes 2, 2. 2 mols de O2. 1 mol de acetato, 1 mol de H+, 2 mols de O2. Confere. Os reagentes. Vamos ver os produtos. 8 elétrons cancelaram com os 8 elétrons, que eu multipliquei aqui por 2. 4 vezes 2, 8. 8 cancela com 8. Aqui ficou 4. 4 menos 2, que tem nos reagentes, vai ficar 2 mols de moléculas de água nos produtos. Sim, 2 mols de moléculas de água. E aqui
eu ainda tenho nos produtos 2 mol de CO2. 2 mol de CO2. Sim, alternativa C é a alternativa correta. Então, recordando, preservamos, mantivemos a primeira equação, multiplicamos a segunda por 2, quer dizer, multiplicamos todos os coeficientes estequiométricos da segunda equação por 2. Depois é simplesmente somar, né? Vou ficar com acetato nos reagentes. Aqui eu fiquei com 4 vezes 2, 8, menos 7, que tem aqui nos produtos. Vou ficar com 1 mol de H+, então um acetato, um H+. Oxigênio também está nos reagentes, mas eu multipliquei por 2, então são 2, O2, tudo certo. E nos produtos? Multipliquei aqui por 2, são 4, cancela com o 2 dos reagentes, eu continuo com 2 nos produtos, perfeito. E CO2 é produto, né? A primeira equação aqui eu não multipliquei por nenhum coeficiente, então é 2 mols de CO2. Né? Então a nossa reação global fica 1 mol de íons acetato, mais 1 mol de íons H+, mais 2 mols de O2, produzindo 2 mols de CO2 e 2 mols de água. Né? Então, de novo, preserva a primeira equação, multiplica todos os coeficientes estequiométricos da segunda por 2 e depois simplesmente soma as duas equações, lembrando que, né, substâncias que estão nos reagentes e produtos se cancelam, né, enfim, levando-se em conta aí os coeficientes estequiométricos de cada uma delas, né, de forma tal que a reação global, que nesse caso é a soma da primeira reação mais a segunda multiplicada por 2, corresponde à letra C, tá certo? Então, na questão 106, caderno verde, Enem 2024, a letra C de Charlie é a alternativa correta, tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo exercício.